Eu sou Tarsila Paladini, sou mentora, professora universitária, advogada, mulher e ainda menina. Falar um pouco de mim é desafiador porque exige demonstrar e mostrar algumas vulnerabilidades que vão caminhar comigo a vida toda. Ainda me sinto uma menina de 16 anos sonhando com o mundo, sonhando que eu queria estar na ONU, decretando a paz mundial, mas os meus caminhos foram outros. E eu entendi que eu tenho que decretar a minha paz. E aquilo que me dá paz é entender que toda a minha trajetória foi construída com muito esforço, com muita inteligência e com muita estratégia, mesmo que naquele momento eu não entendesse que eu estava fazendo aquilo. Quando eu olho, eu ainda na faculdade, aos meus 18 anos, recém-saída do colégio, é de se espantar o quanto eu mudei, o quanto a Tarsila mulher hoje toma conta de mim. Mais madura e entendendo que cada etapa teve um propósito, teve um porquê. E eu agradeço muito de hoje ter essa lucidez, de ter entendido o caminho e as lições que a vida me deu. Num primeiro momento, era o conhecimento técnico que eu precisava adquirir, a ansiedade por passar na prova da ordem, como se aquilo fosse resolver todos os problemas da minha vida. E de repente eu me deparo com aquele momento em que eu tenho a carteira da ordem na minha mão, mas eu não tenho emprego. O mercado não quer me contratar, porque eu não fiz uma faculdade de brasão. Foi muito boa a minha faculdade, eu tive excelentes professores, mas o que o mundo estava olhando não era isso. Eles estavam olhando só um nome, e não uma trajetória, e não uma vida, e não as minhas competências reais. E aí eu percebi, poxa, o que eu tenho que fazer? Tenho que mostrar as minhas habilidades. E nesse momento eu aceitei alguns trabalhos, estágios, empregos, os quais eu tive que me reduzir muito para caber. Mas não me reduzir em termos de experiência, porque eu não a tinha. Tive que me reduzir em termos de agora ainda não chegou o meu momento. E assim eu fui superando e fui aprendendo. E eu entendi que a vida ela tem linhas, laços, que bem manuseados ela vai nos preparando para a próxima etapa e a próxima etapa. Então, de repente eu me coloquei no mercado de trabalho, de repente eu me provei, defendi ações milionárias já no início da minha carreira na área tributária, mas aí eu parei. Eu parei porque enquanto mulher eu também acreditava que eu precisava casar. E aí eu casei. E aí começa uma outra história desafiadora. Mudei de cidade, mudei de amigos, mudei meu status. Chegaram a me falar que eu não era mais Tarsila, eu era esposa de alguém. Nesse momento, me doeu ouvir aquilo. Só que eu entendi que eu não precisava aceitar aquilo. Precisava mostrar que eu continuava sendo eu uma mulher, uma pessoa, uma profissional. Continuei trabalhando, abrindo espaço onde todas as portas tinham se fechado. No interior de São Paulo, fiz amigos, fiz legado, aprendi muito. Comecei minha carreira nas universidades lá, olha só que incrível. Num dado momento, eu tive que abrir mão de tudo aquilo porque a escolha pessoal tinha sido talvez equivocada. Me divorciei e voltei para São Paulo, apenas com a vontade absoluta de dar certo. Eu falo que eu não dei espaço para a vida falar não é agora ou não vai dar certo. Eu só dei uma alternativa para a vida, realmente dar certo e muito certo. E nesse momento eu tomei para mim a responsabilidade. E não que o mercado tinha que me contratar, não que alguém tinha que ver o meu talento. Eu vi o meu talento. Eu abri o meu escritório, me desafiei. Antes disso, passei em outros escritórios e foi ótimo, aprendi muito lá. Só que ainda não era meu, não era o meu escritório, não era o meu lugar. Decidi, então, fazer o meu lugar com as minhas regras. Há 10 anos atrás, eu fundei o Paladini Augusto. Uma trajetória linda. Muitas pessoas passaram por aqui e eu dividia os meus dias entre as aulas e o próprio escritório. E aprendendo a desenvolver uma carteira de clientes, as ações. E ainda se falava naquela época que advogado bom é aquele advogado muito artesanal. E essa questão de ser artesanal me trouxe muito conhecimento.
Eu estudei demais. Já tinha estudado muito um tempo antes, enquanto estava lá no interior, estudando para concurso. E às vezes o objetivo que a gente começa alguma coisa, ela não nos leva àquele objetivo primeiro. Só que eu entendi por que eu tinha estudado tanto na minha vida. Para que eu me provasse enquanto juíza e tivesse uma aprovação na vida. Eu tinha que defender e ter muitas aprovações na minha vida com os meus clientes que precisavam defender os seus direitos. E no Paladini Augusto, no meu escritório, eu tive esse espaço. Eu abri esse espaço na minha vida. Depois disso, muitas coisas começaram a acontecer. Cada ação, um aprendizado, eu sofria, eu chorava, eu me empolgava com cada vitória, eu me decepcionava com o não reconhecimento do cliente, eu me entristecia com a inadimplência proposital de alguns. Eu tive que me posicionar muito, principalmente por ser mulher. Ninguém espera que alguém de 1,57 m com um rosto delicado vai exigir algo de você. Mas eu exigi. E não me arrependo nem um instante. E eu exigi mais porque a exigência maior sempre foi comigo. De eu estar bem, de eu saber fazer, de eu saber executar e eu entregar com excelência. E antes de entregar para o outro aquele trabalho, era para mim. As minhas aulas eram feitas com todo cuidado. Às vezes eu deixava de dormir, às vezes eu deixava de comer, às vezes eu deixava de passear. E foram escolhas que me construíram até aqui. Nesse contexto todo, eu me preparei. E eu olhei para o meu passado e falei assim, eu vejo que não precisava ter sido tão dolorido se alguém tivesse me contado, se alguém tivesse me orientado. Esse foi o fogo que acendeu em mim, de verdade, para que hoje eu chego e ensino jovens advogados a terem um caminho mais suave, próspero, trabalhoso, mais fluido, sem tantos percalços, sem tantas dificuldades que realmente paralisa algumas pessoas e elas ficam ali naquele lugar sem saber e desistem de repente da profissão. Eu não me permiti desistir da advocacia, mesmo porque eu nunca vi a advocacia como apenas uma profissão, ela é parte de mim. Desde criança, quando eu lembro que meu avô falava que eu era extremamente insistente, que eu quando recebia um não, eu sentava no colo dele e olhava nos olhos dele e falava assim, mas por quê? Então, todas essas características, situações às quais eu me permiti me expor, fazer, nunca aceitei as alternativas que me davam. Eu sempre determinei que a alternativa que o meu coração desejava era a alternativa que eu ia seguir. Mesmo que ninguém tivesse percorrido aquele caminho, eu abriria aquele caminho, porque é a minha história, é o meu legado. E hoje eu me sinto apta a ensinar pessoas, ou melhor, ensinar jovens advogados ou pessoas que querem sair de uma situação que aperta, que incomoda, e ela só não entendeu que ela é grande demais para aquele espaço. Ocupar o nosso espaço é a minha missão. Ocupar um espaço de verdade, um espaço que te eleva, que te melhora, que transcende uma carreira, uma profissão, porque é a nossa vida.